Por que tudo dá errado? A resposta pode ser inveja oculta. Você acorda com esperança, faz o que precisa ser feito, tenta manter o foco, se esforça mais do que muitos ao seu redor. Mas, no final do dia, algo sempre parece dar errado. O caminho se estreita, as portas se fecham, as coisas simplesmente não fluem. E o que mais fere não é o erro, nem a falha. É o vazio de não saber o porquê. A sensação é como remar contra uma corrente invisível. Você avança 2 passos e algo o puxa de volta 3. É como se houvesse uma força silenciosa, sutil e constante, que sabota tudo antes mesmo de começar. Esse sentimento, essa quebra sem explicação lógica, gera confusão mental. Você começa a duvidar da própria competência, da sua capacidade de escolha, da sua visão de futuro. Começa a se culpar por não alcançar aquilo que, em teoria, já deveria ter conquistado. Mas e se o problema não estiver em você? E se essa força que te segura não vier de dentro, mas de fora? Há coisas que não se dizem, mas são sentidas. Há ambientes que sorriem, mas sufocam. Pessoas que te abraçam, mas invejam o que você carrega. A quebra invisível é isso. Não é um tombo causado por você tropeçar. É o chão sendo movido por mãos que você não vê. Quantas vezes você se sentiu cansado sem motivo? Quantas vezes um projeto promissor esfriou de repente? Quantas ideias deixaram de nascer por uma dúvida súbita, uma insegurança que apareceu do nada? Não foi coincidência. Há forças emocionais e sociais que não gritam, mas minam. Elas estão em olhares que te seguem em silêncio, em conselhos que parecem bons demais, em elogios que soam vazios. O mundo está repleto de energias que não desejam sua queda diretamente, mas que não suportam sua ascensão. A inveja, quando disfarçada de neutralidade, é mais perigosa do que o ódio declarado, porque o inimigo declarado te prepara. Mas o invejoso oculto se disfarça de apoio, se aproxima, se alimenta da sua confiança. Ele não te ataca de frente. Ele afasta oportunidades sem que você perceba. A cada vitória sua, ele sente como se estivesse perdendo algo. E a vibração que emana disso cria um campo emocional ao seu redor. Um campo que pesa, que cansa, que atrasa. A quebra invisível quase nunca vem acompanhada de provas. Ela vem acompanhada de sintomas. O cansaço sem razão, o bloqueio criativo repentino, a sensação de estar sendo observado com estranheza, os pequenos imprevistos que se acumulam como areia dentro do sapato. Você sente que algo está errado, mas não encontra explicação concreta. E por isso duvida de si mesmo. Duvida da própria intuição, da própria sensibilidade. E é aí que o ciclo se fortalece. O primeiro golpe é externo. Os seguintes: você mesmo aplica, sem perceber. A mente, quando não entende o que está acontecendo, procura culpados. E como não enxerga o externo como ameaça, volta-se contra si. Passa a acreditar que está falhando, que está abaixo do necessário, que não tem força ou merecimento. E esse julgamento interno, alimentado por um ambiente contaminado, destrói não só a motivação, mas a identidade. Você começa a se tornar alguém que nunca foi, apenas porque passou tempo demais absorvendo o que nunca deveria ter deixado entrar. Os estoicos sabiam que o mundo não perdoa a ingenuidade. Eles não andavam em paranoia, mas em lucidez. Observavam os movimentos ao redor com atenção. Sabiam que o sofrimento muitas vezes entra pela porta da confiança mal direcionada. Por isso filtravam não apenas suas emoções, mas também as companhias. A mente estoica não se fecha ao mundo, mas exige que o mundo passe por uma triagem. E você precisa entender isso agora. Blindar-se não é um ato de arrogância, é um ato de sobrevivência emocional. Você precisa começar a olhar não apenas para suas ações, mas para as reações que elas provocam. Quem te aplaude quando você cresce? Quem se afasta quando você conquista algo? Quem muda o tom quando seu nome é elogiado na frente de outros? A inveja oculta raramente age sozinha. Ela contamina, ela espalha, ela influencia ambientes, molda climas emocionais, altera dinâmicas de grupo. E quanto mais você ignora, mais ela se fortalece ao seu redor. A quebra invisível começa pequena.
uma crítica disfarçada de conselho, uma ausência disfarçada de respeito, um silêncio que chega quando você mais precisava de apoio, um olhar que desvia quando você compartilha uma conquista. Se você não enxergar esses sinais, será vencido antes mesmo de lutar. E o pior, acreditará que perdeu porque merecia. Mas a verdade é que muitas vezes tudo começa a dar errado porque você está cercado de vibrações que não desejam que nada dê certo. E enquanto você continuar tentando crescer em solo envenenado, não é sua árvore que está doente, é o terreno que não suporta suas raízes. O estoico não vive desconfiando de todos, mas vive vigiando o que entra na sua mente. Ele sabe que as influências mais perigosas não gritam, elas sussurram, não batem à porta, se infiltram pelas frestas. E por isso, o primeiro passo para a reconstrução da sua vida é um só: perceber. Perceber que talvez o problema nunca tenha sido o seu esforço, sua estratégia ou sua disciplina. Talvez o problema tenha sido confiar demais em olhos que, por trás do afeto, escondiam o incômodo de te ver indo além. O mecanismo da autossabotagem externa. Quando a queda vem de fora. Nem toda queda nasce de uma falha sua. Nem todo erro é fruto da sua distração, da sua pressa ou da sua falta de preparo. Há derrotas que nascem fora, mas se manifestam dentro. São quedas plantadas por vozes silenciosas, por gestos frios, por presenças que não gritam, mas pesam. Quando você começa a viver cercado de pessoas que não celebram a sua existência, a sua mente começa a desacelerar, a duvidar, a congelar. O corpo ainda age, mas o espírito hesita. E quando o espírito hesita, a vida trava. Você não percebe no início. A autossabotagem externa é sutil, quase imperceptível. Ela começa com o desinteresse das pessoas que deveriam se importar, com a falta de entusiasmo diante de uma conquista sua, com conselhos que diminuem seus planos, com piadas que tentam reduzir seus sonhos a exagero ou imaturidade. Tudo com um tom leve, como se fosse natural. E é exatamente aí que mora o perigo. O veneno que mata não é o que tem gosto amargo, mas o que se parece com água. Quando um ambiente não apoia seu crescimento, seu sistema emocional entra em modo defensivo. Você começa a pensar menos, a se arriscar menos, a acreditar menos. E é aí que o externo começa a invadir o interno. O que era só falta de apoio vira medo. O que era só ironia vira insegurança. E o que era só uma presença negativa se transforma numa voz que ecoa dentro de você, dizendo que não vai dar certo, que não é para você, que é melhor parar por aqui. A autossabotagem externa é alimentada por aquilo que você tolera. Toda vez que você continua dividindo planos com quem não vibra por você, está regando a dúvida. Toda vez que insiste em manter por perto quem não te respeita em silêncio, está cavando a própria estagnação. E o mais cruel é que isso não é feito por maldade explícita. Muitas vezes nem é consciente, mas é real. E o impacto que causa na sua vida é profundo, mesmo que invisível. Algumas pessoas aplaudem de pé, mas por dentro torcem para que você tropece. Outras não torcem contra, mas se sentem ameaçadas pela sua evolução. Elas não querem te ver mal, mas também não suportam te ver muito bem, porque a sua luz escancara as sombras delas. A sua coragem confronta a covardia que elas abraçaram como estilo de vida, e o seu movimento revela o quanto elas estão paradas. Você precisa entender isso com clareza. O ser humano não é uma ilha. Estamos conectados por redes invisíveis de linguagem, energia e emoção. A maneira como as pessoas te olham, te ouvem, te respondem, te evitam ou te incentivam, tudo isso molda o terreno onde sua mentalidade pisa todos os dias. E se esse terreno estiver contaminado, você pode ter o melhor plano do mundo e ainda assim falhar. Porque não é o plano que está errado. É o campo onde ele tenta crescer. A maioria das pessoas não percebe que está cercada por sabotadores passivos. Porque esses sabotadores não te impedem de agir, mas te enfraquecem antes da ação. Não dizem que você não pode, apenas fazem você sentir que talvez não deva. E essa dúvida, essa hesitação, esse atraso mínimo, essa vontade que se dissolve,
é o que transforma projetos em pó, antes mesmo de saírem da ideia. Os estoicos entendiam que o maior risco para a mente é deixar que o externo determine o ritmo da alma. Por isso treinavam o discernimento. Sêneca dizia que a companhia de homens tolos enfraquece até os mais sábios, não por palavras, mas por presença. A ignorância contamina, a inveja suga, a mediocridade paralisa. E você que busca crescer, precisa se blindar dessas forças, não com arrogância, mas com lucidez, não com afastamento hostil, mas com presença seletiva. Você deve começar a prestar atenção no que sente depois de cada conversa. Com quem você sai mais leve? Com quem você volta mais confuso? Quais ambientes alimentam sua coragem? Quais drenam sua esperança? Quais vozes fazem seus sonhos parecerem possíveis? Quais fazem seus passos parecerem tolos? A resposta está no silêncio que fica depois do encontro. Não é sobre cortar todos ao redor. É sobre discernir quem te fortalece e quem apenas ocupa espaço. A autossabotagem externa só opera quando você dá permissão. E às vezes, essa permissão é dada pelo medo de parecer ingrato, de parecer frio, de parecer arrogante. Mas a verdadeira arrogância é permitir que o mundo externo molde a grandeza que você deveria estar cultivando dentro. Você não precisa gritar, confrontar ou se justificar. Precisa apenas perceber. E uma vez que você enxerga, já não é mais possível desver. E quando a consciência desperta, a autossabotagem se dissolve, porque ela só existe onde há escuridão. Mas agora você começou a acender as luzes certas. A inveja camuflada, como ela age sem ser vista. A inveja declarada é fácil de reconhecer. Ela vem com palavras duras, críticas abertas, tentativas explícitas de diminuir seus feitos. Você percebe a má intenção, se afasta, levanta barreiras. Mas a inveja camuflada, essa é diferente. Ela veste o manto do cuidado, do conselho, do apoio silencioso. Não chega como inimigo, chega como aliado. Não fere com ataques diretos, mas com pequenas perfurações sutis. É a picada lenta de um veneno que não provoca dor imediata, mas se espalha pelo seu sistema emocional até que você se torne alguém menor do que poderia ser. Essa inveja não está necessariamente em pessoas declaradamente más. Muitas vezes ela nasce de quem você ama. É o amigo que sorri, mas evita falar das suas vitórias. É o familiar que escuta seus planos e solta um comentário frio, como se quisesse te proteger de uma queda, mas na verdade está projetando o próprio medo sobre você. É o colega que parece torcer por você, mas desaparece quando chega o momento em que seu progresso se torna real. A inveja camuflada se comporta como um filtro invisível. Ela não barra de vez, ela enfraquece. Ela não destrói abertamente, ela drena devagar. Quantas vezes você já sentiu um desconforto depois de compartilhar uma conquista? Quantas vezes percebeu uma mudança de tom no olhar de alguém próximo quando você anunciou um novo passo? Não é impressão. O ser humano sente o campo emocional do outro. O cérebro percebe microexpressões que não chegam à consciência, mas são processadas como sinais. Quando esses sinais vêm carregados de inveja oculta, o corpo sente. A inspiração que estava alta diminui. A confiança que parecia firme se esvazia. A clareza mental fica turva. Você não entende o que aconteceu, mas já não é o mesmo depois daquele encontro. A inveja camuflada age como uma corrente subterrânea. Ela não derruba a árvore de uma vez, ela seca o solo ao redor. Aos poucos, o terreno onde você crescia fica estéril. Seus planos começam a parecer pesados demais, suas ideias parecem exageradas, seu ânimo já não é o mesmo. E você acredita que isso é cansaço, ou azar, ou falta de disciplina. Mas na verdade é um desgaste emocional que não nasceu dentro de você. Nasceu no olhar que você deixou entrar. Os estoicos viam a inveja como um sinal de fraqueza espiritual. Sêneca escreveu que a inveja é a tristeza pelo bem do outro. E Epicteto ensinava que o homem sábio não mede seu valor pelo sucesso alheio. Quando alguém não suporta seu avanço, isso não fala sobre você,
fala sobre ele. Mostra a limitação do outro, não a sua. Mas se você não entender esse princípio, vai começar a se adaptar para caber no espaço pequeno que as pessoas invejosas tentam impor ao seu redor. A inveja camuflada também se manifesta em formas que parecem elogios. É aquele, nossa, você teve sorte depois de um esforço imenso. É aquele, tomara que dê certo, mas cuidado, repetido vezes demais. É a insistência em te lembrar dos riscos e nunca das possibilidades. É a ausência de celebração quando você consegue algo importante. São pequenas agulhas que, sozinhas, parecem nada, mas juntas formam uma rede de contenção invisível. Para o estoico, a solução não é se tornar paranoico, desconfiando de todos. É se tornar lúcido. É perceber as dinâmicas que acontecem ao redor sem se prender ao julgamento moral. Entender que a inveja camuflada existe não para você se sentir vítima, mas para se tornar seletivo. Blindar não é erguer muros de solidão, é abrir portas apenas para quem não entra carregando venenos escondidos. É reconhecer, sem drama, que nem todo mundo merece acesso ao seu interior. Observe a si mesmo quando estiver perto de certas pessoas. Você volta energizado ou drenado? Sai mais seguro ou mais inseguro? Suas ideias florescem ou encolhem? Esses são os sinais. Você não precisa acusar ninguém, apenas perceber. Porque uma vez percebido, o poder da inveja camuflada se dissolve. Ela só opera onde há escuridão, onde você não vê. Mas na luz da consciência, ela perde força. O que antes te derrubava começa a não ter mais efeito. O que antes te prendia começa a se soltar. A inveja oculta é uma força silenciosa. Ela não quer só te ver cair, quer te impedir de subir. Mas quando você se torna consciente, ela deixa de ser uma força. Passa a ser apenas um ruído que não te alcança. E é nesse ponto que a sua vida começa a mudar de verdade. Porque o externo já não invade mais seu interno. O ambiente já não dita mais seu ritmo. E a sua mente finalmente volta a ser sua. As rachaduras do ambiente. Como o invisível afeta seus resultados. O ambiente é silencioso. Ele não grita, mas determina. Ele não exige, mas influencia. A maioria das pessoas acredita que os resultados que colhem vêm apenas do esforço, do talento, da disciplina, mas ignoram o campo onde tudo isso é semeado. Um solo contaminado não produz, mesmo quando a semente é perfeita. E o que muitos não percebem é que o ambiente emocional em que vivem está envenenando lentamente sua vontade, seu foco, sua clareza e seu poder de decisão. Você pode acordar cedo, planejar, estudar, se mover com empenho. Mas se estiver imerso em um ambiente onde as emoções predominantes são desconfiança, crítica, indiferença ou competição disfarçada, sua mente começa a desacelerar. Sua inspiração, que antes fluía com naturalidade, passa a precisar de esforço para existir. Suas ideias não crescem porque não encontram espaço. Não por incapacidade, mas por obstrução. O ar ao redor está denso demais. Há ambientes que não dizem não, mas fazem você sentir que deveria recuar. Eles não te mandam parar, mas paralisam. Com o tempo, você se acostuma. Passa a funcionar no modo sobrevivência. Começa a buscar validação antes de cada passo, hesita mais do que age, pensa mais no julgamento do outro do que na execução daquilo que deseja. E o pior é que esse processo é tão lento que você não percebe. Apenas um dia acorda e percebe que perdeu o brilho, que está apagado e nem sabe quando isso começou. O que há ao seu redor está moldando quem você está se tornando. Isso não é poesia, é fisiologia. O cérebro humano responde a estímulos emocionais com liberação de hormônios. Um ambiente que transmite tensão constante eleva seus níveis de cortisol. Isso afeta sua memória, seu humor, sua capacidade de tomar decisões e até mesmo sua saúde física. A inveja, o desprezo, a ironia constante, a competição velada, tudo isso ativa zonas do seu cérebro responsáveis pelo medo e pela defesa. E quando você vive em estado de defesa, você não consegue criar, apenas sobrevive.
A ciência já comprovou o impacto do campo emocional coletivo sobre o indivíduo. Espelhos neurais são ativados quando convivemos com alguém por tempo suficiente. Se você está cercado de pessoas que reclamam, que vivem com raiva, que desprezam o crescimento, que ridicularizam o sucesso, que zombam do esforço, seu cérebro começa a espelhar esses padrões. E mesmo que você não queira, começa a agir, sentir e decidir a partir dessa vibração. Você pode perceber isso em pequenas coisas. Um projeto que você estava animado de repente parece desnecessário. Um hábito que estava funcionando começa a parecer bobo. Uma escolha que você já tinha feito com convicção passa a parecer arriscada demais. E então você para. Ou pior, continua, mas sem alma. Movimenta o corpo, mas a mente já não está mais ali. Está bloqueada pelas rachaduras do ambiente. As palavras têm peso, mas as vibrações têm presença. E é isso que torna o ambiente um fator silencioso, porém dominante. Às vezes, uma única frase carregada de desprezo é suficiente para quebrar um processo inteiro de construção interna. Outras vezes, é o silêncio diante da sua alegria que te faz sentir vergonha de estar feliz. São esses momentos que criam rachaduras invisíveis dentro de você. Pequenas fraturas que vão se multiplicando até que sua estrutura interna comece a ceder. O estoico não é ingênuo. Ele sabe que o mundo não é neutro. Sabe que o ambiente, quando mal escolhido, é um adversário disfarçado. Por isso, cultiva o discernimento não só sobre o que sente, mas sobre o que o cerca. Ele observa sem pressa, nota as reações, percebe os efeitos e ajusta sua exposição. Porque a verdadeira liberdade mental não é fazer o que quiser, mas saber onde sua mente permanece livre para ser o que é. Você precisa reconhecer que nem toda presença é benéfica. Nem todo convite merece resposta. Nem toda convivência é neutra. Algumas desgastam em silêncio. Outras paralisam com sorrisos. E há aquelas que fazem parecer que está tudo bem, quando na verdade já está tudo desmoronando por dentro. O primeiro passo é ver. O segundo é ajustar. E o terceiro é proteger. Se você sente que está apagado, olhe ao redor antes de se julgar. Talvez sua mente só esteja tentando respirar em um ar que não foi feito para sua evolução. E se for esse o caso, a saída não é tentar se adaptar, é se retirar. Porque permanecer onde não se cresce é um tipo de suicídio da alma. E o preço de agradar quem te diminui é alto demais. O diagnóstico estoico. O que você está permitindo entrar? Você pode ser forte, disciplinado, cheio de boas intenções. Mas se deixar a porta da mente aberta para qualquer um entrar, não adianta a muralha que construiu por fora. A maioria das derrotas que parecem internas começaram com concessões externas. E quando você ignora isso, vira vítima da própria distração. O que os estoicos sabiam, e o que você precisa compreender agora, é que tudo que toca sua mente, de alguma forma, te modifica. Por isso a pergunta mais urgente não é o que estão fazendo comigo, mas o que eu estou permitindo entrar em mim. Você está absorvendo mais do que imagina. Um comentário ácido que você fingiu não ouvir, um olhar de desprezo que você tentou não notar, a falta de apoio vinda de alguém que dizia estar ao seu lado. Cada pequeno gesto que parece inofensivo vai, aos poucos, se acumulando dentro de você. E se você não estiver vigilante, começa a construir decisões em cima dessas impressões não filtradas. Seus limites se expandem ou encolhem conforme os estímulos que aceita como normais. E quando isso acontece sem consciência, a mente começa a operar por ruídos, não por clareza. Os estoicos falavam da necessidade de filtrar o que entra, como se a alma fosse um templo. E ela é. Marco Aurélio escreveu que o homem sábio não permite que sua mente seja invadida por pensamentos alheios sem antes questionar a origem, o propósito e o efeito deles. Porque o que você deixa entrar se torna parte de você. A raiva que não era sua, o medo que não te pertencia, a insegurança que nasceu da inveja do outro, tudo isso passa a parecer natural quando é absorvido sem vigilância. Você precisa restaurar sua fortaleza interna. E fortaleza não é rigidez, não é frieza,
é discernimento. É saber quem pode acessar seus pensamentos, suas emoções, sua energia. É selecionar com calma, sem culpa, quem participa da sua construção. Porque se você deixa qualquer um opinar, qualquer um enfraquece. Se você compartilha seus planos com quem não sonha, eles viram alvo. Se você divide seus passos com quem tem os pés parados, eles viram peso. O diagnóstico estoico começa por essa consciência. Sua mente está sendo moldada todos os dias. Ou você a molda conscientemente, ou o ambiente fará isso por você. Muitas vezes você acha que está errando por falta de capacidade, mas está apenas exausto de carregar impressões que não te pertencem. O corpo está cansado, mas é a mente que está pesada. Pesada de silêncios tóxicos, de gestos frios, de ausências disfarçadas de respeito. A alma não grita, mas sussurra. E quando você não escuta esse sussurro, ela se cala. E uma alma calada gera uma vida vazia. Você precisa reconquistar o controle daquilo que te afeta. Não como quem se fecha para o mundo, mas como quem abre as janelas certas. Pessoas não são neutras. Presenças não são neutras. Palavras, olhares, ambientes, tudo comunica algo. E você precisa começar a perceber o que está sendo dito sem som, o que está sendo sentido sem toque, o que está sendo transferido sem que você tenha pedido. Porque o que você sente sem saber de onde vem, geralmente vem de fora. O diagnóstico estoico não é sobre culpar os outros. É sobre parar de ser permissivo com o que enfraquece sua alma. É perceber que a força que você busca não está na próxima técnica, no próximo livro ou no próximo esforço. Está na escolha do que você permite ocupar sua mente. A disciplina começa pela triagem. E a triagem começa pelo silêncio. O silêncio que você faz para observar. O silêncio que você cria para perceber. O silêncio que você mantém para não se perder no ruído dos outros. A pergunta agora não é se há influência externa te sabotando. A pergunta é, por que você ainda está permitindo isso? Por que continua exposto a ambientes que te secam? Por que insiste em dar ouvidos a quem não te entende? Por que compartilha planos com quem nunca te aplaudiu? O estoico sabe que toda abertura precisa de vigilância e que a mente, quando desprotegida, é mais vulnerável do que qualquer parte do corpo, porque é nela que tudo nasce, inclusive o fracasso ou o triunfo. Você não controla o olhar do outro, mas decide o que deixa atravessar o seu. Você não impede que vibrações ruins existam, mas pode impedir que elas façam morada dentro de você. E a partir do momento que essa consciência desperta, a fortaleza começa a ser reconstruída. Tijolo por tijolo, decisão por decisão, olhar por olhar, palavra por palavra. E o que antes te invadia, agora para na porta. A cura, como quebrar o ciclo de influência invisível. Agora que você enxergou o que estava corroendo suas bases, o próximo passo é romper o ciclo. Não com gritos, confrontos ou rupturas dramáticas. A cura não exige barulho, exige clareza, exige firmeza silenciosa. A maioria dos danos causados pela inveja oculta e pela contaminação emocional não acontece em grandes explosões. Acontece nas sutilezas, nos pequenos vazamentos diários de energia, presença e atenção. E é exatamente nesse mesmo campo sutil que você precisa agir, com precisão, com consciência, com elegância estoica. O primeiro movimento é a observação contínua, não para julgar o outro, mas para enxergar você mesmo nas relações. Repare como se sente ao sair de uma conversa. Analise a sensação que fica depois de abrir o coração. Perceba como sua energia oscila perto de determinadas pessoas. A mente treinada percebe variações sem esforço. O coração lúcido nota os desequilíbrios e não os ignora. A cura começa no momento exato em que você para de justificar aquilo que te consome. Depois, reduza acessos. Não precisa cortar ninguém, basta redimensionar. Se alguém não vibra com sua presença, não precisa caminhar ao seu lado. Se uma voz não inspira, não merece ecoar em sua mente. Se uma convivência te prende, você não está construindo laços, está sendo amarrado.
Reduzir acessos é proteger território, é blindar o que ainda está em construção. E o que está frágil precisa de distância, não de confronto. Em seguida, eleve seus padrões de convivência. Você não precisa estar rodeado de pessoas perfeitas, mas de pessoas verdadeiras, que te desafiem sem diminuir, que te corrijam sem te envergonhar, que celebrem suas vitórias sem se sentirem ameaçadas, que digam a verdade sem esconder espinhos no elogio. O estoico escolhe suas companhias como quem escolhe a fundação de uma casa, porque sabe que tudo será construído sobre aquilo. E se o alicerce for contaminado, nada permanecerá de pé por muito tempo. Crie ambientes férteis. Esse é um dos maiores atos de sabedoria. Pare de buscar paz em lugares que te adoecem. Comece a selecionar com quem compartilha ideias, planos, dúvidas e alegrias. Nem todos têm maturidade para segurar o brilho que você carrega. Nem todos sabem escutar um sonho sem se sentirem diminuídos. Por isso, crie espaços onde você possa expandir sem ter que se encolher para caber. Onde suas vitórias sejam multiplicadas, não silenciadas. E aqui entra um dos gestos mais poderosos: o corte silencioso. Ele não é vingança, nem punição. É um reajuste interno. Você não precisa avisar, discutir ou se explicar. Apenas muda a frequência. Reduz a entrega. Limita a exposição. E aos poucos, as conexões que drenavam sua energia se dissolvem por inanição. O corte silencioso não mata o outro, salva você. Não destrói a relação, apenas coloca cada coisa em seu devido lugar. O estoico sabe que há batalhas que se vencem sem armas, que há resistências que se estabelecem no campo invisível das escolhas. Ele não reage, ele observa. Não se defende, se posiciona. Não se desespera, age com firmeza serena. Porque sabe que o mundo emocional é tão real quanto o físico e que todo cuidado com o corpo é inútil se a mente estiver sendo contaminada diariamente por ambientes que envenenam sua alma. Você não precisa mudar o mundo, apenas o que você permite que entre no seu. Isso é mais do que um conselho. É uma estratégia de sobrevivência mental, uma blindagem vital e uma exigência de quem decidiu crescer com lucidez. A cura não virá de fora. Ela começa no instante em que você assume total responsabilidade sobre os ambientes que frequenta, as conversas que mantém, os vínculos que preserva e os conteúdos que consome. E esse ponto de partida é inegociável. Não subestime o poder do invisível. O que você tolera hoje em silêncio pode estar moldando sua ruína de amanhã. E o que você corta hoje com elegância pode abrir espaço para uma vida onde suas ideias florescem, suas escolhas ganham força e sua alma finalmente respira. O silêncio que liberta, a força de ser inabalável. Quando o ruído se cala e o mundo externo deixa de ecoar dentro de você, algo raro acontece. Surge um espaço, um vazio que, ao invés de assustar, cura. É nesse silêncio que o estoico encontra sua verdadeira força. Não a força que se impõe com gritos, mas a que permanece de pé quando tudo ao redor desmorona. A inabalabilidade não nasce da ausência de problemas, mas da firmeza diante deles. E essa firmeza só é possível quando você deixa de ser refém das vozes alheias, dos gestos frios, das presenças disfarçadas de apoio. Quando rompe os fios invisíveis que te puxavam sem que você soubesse. Nem tudo que dá errado é culpa sua. Às vezes, é o universo sinalizando com gentileza e firmeza que você está cercado por frequências que não são compatíveis com o lugar para onde está indo. E quando você insiste em carregar pessoas que não querem caminhar, perde velocidade. Quando explica demais para quem não quer entender, perde clareza. Quando divide sua alma com quem não tem estrutura para sustentá-la, perde força. E assim, pouco a pouco, tudo que parecia progresso vira cansaço. O silêncio que liberta não é isolamento, é foco. É saber onde sua voz ecoa de verdade. É parar de tentar se encaixar em ambientes que nunca foram feitos para sua grandeza. É deixar que o barulho da inveja, do julgamento, da indiferença morra no vazio da sua indiferença estratégica. Porque não é necessário responder a tudo, muito menos provar quem você é.
Quem precisa provar está preso à aprovação. Quem se conhece apenas segue. O estoico não busca aplauso, busca coerência. Ele não se alimenta de validação, mas de integridade. Por isso não precisa que o mundo o compreenda, basta que ele compreenda a si mesmo. A força inabalável vem da intimidade com o que é essencial, e tudo que é essencial é silencioso. A verdade não grita. A clareza não precisa de muitos argumentos. A paz não se explica. Se sente, se vive e se protege. Quando você silencia, escuta com mais precisão e percebe o que antes passava despercebido. Percebe que o peso que te travava era feito de coisas que você já deveria ter deixado para trás. Percebe que sua energia não está esgotada, está mal distribuída. Percebe que a ansiedade que carregava não vinha do futuro, mas da tentativa constante de sobreviver em lugares que minavam sua alma no presente. E quando essa percepção acontece, há libertação. Ser inabalável não é ser insensível, é ser inteiro, é ser capaz de manter sua estrutura emocional intacta, mesmo diante do olhar que julga, da crítica que manipula, da ausência que fere. É continuar fazendo o certo, mesmo que ninguém aplauda. É seguir com firmeza, mesmo que ninguém entenda. É proteger sua paz como quem protege um santuário, porque no fim das contas, é isso que sua mente é. Um lugar sagrado. E lugares sagrados não se abrem para qualquer um. Nem todo mundo que caminha com você está te impulsionando. Alguns apenas te acompanham por curiosidade, outros por medo de ficarem para trás. E alguns te seguem apenas para medir se estão te superando. É duro admitir, mas necessário, porque só quando você entende isso é que se autoriza a selecionar com precisão, a manter ao seu lado apenas o que soma e a fazer do seu silêncio uma fortaleza onde nenhuma inveja oculta consegue entrar. O silêncio estoico não é passividade, é potência concentrada. É a decisão de gastar energia apenas onde há retorno, de oferecer presença apenas onde há respeito, de abrir a alma apenas onde há maturidade para recebê-la. E quando você faz isso, tudo muda. O que antes te feria, agora não te alcança. O que antes te confundia, agora revela intenções. O que antes te sabotava, agora se afasta naturalmente. Você não precisa ser invencível, precisa ser inabalável. E essa força nasce quando você deixa de tentar controlar o mundo e passa a cuidar do seu espaço interior com seriedade. Quando entende que as quedas que sofreu foram alertas, que as portas que se fecharam foram livramentos, que os silêncios alheios foram convites para mergulhar no seu próprio, porque é lá, no centro do que você é, que mora a força que nenhum olhar, crítica ou ausência pode destruir. E a pergunta que fica não é por que tudo está dando errado, mas o que ainda estou permitindo que me enfraqueça? A resposta não virá do outro. Ela sempre esteve dentro, e o silêncio será o caminho até ela. Fechamento com CTA sutil e filosófico. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já sabia, já sentia, já percebia os sinais, mas talvez ainda não tivesse palavras para nomear o que estava te afetando. Agora, a névoa começou a se dissipar, e o que antes era apenas um desconforto invisível se revelou como um padrão silencioso que precisava ser rompido. O simples fato de você ter permanecido ouvindo até o final é prova de que está pronto para mudar, não só o que faz, mas o que tolera, não só o que busca, mas o que permite, não só o que sonha, mas onde esses sonhos são cultivados. O estoicismo não oferece fórmulas mágicas. Ele oferece lucidez. Ele não diz que será fácil, mas ensina a caminhar com firmeza, mesmo quando tudo ao redor ainda treme. A verdade é que, ao romper os ciclos que te enfraquecem, você inevitavelmente despertará desconforto em quem sempre se beneficiou do seu enfraquecimento. Mas isso não é um problema. Isso é libertação. Porque quando você para de se moldar para caber no mundo dos outros, começa a construir o seu próprio. Você pode continuar essa jornada de fortalecimento interno. Você pode usar essa consciência recém-desperta para escolher com mais clareza,
falar com mais precisão, agir com mais direção. E se este conteúdo te trouxe luz, se tocou algo que estava adormecido em você, compartilhe. Não por vaidade, mas porque alguém, talvez agora, esteja no mesmo lugar escuro onde você já esteve. E uma palavra pode ser o primeiro fósforo a acender algo novo. E se quiser seguir conosco nesse caminho de despertar, autodomínio e reconstrução interna, inscreva-se. Aqui, cada palavra é escolhida para fortalecer, não para entreter. Cada vídeo é um convite à consciência, não à distração. E cada reflexão é feita para aqueles que, como você, decidiram parar de repetir padrões e começaram a criar presença. Que você siga em silêncio, sim, mas aquele silêncio que não esconde dor, e sim revela força. Aquele silêncio que não cala por medo, mas que fala por sabedoria. Porque o mundo já tem barulho demais. O que ele precisa é de mais mentes despertas, mais almas lúcidas e mais vidas guiadas por essência e não por aparência. E se um dia, lá na frente, alguém te perguntar por que tudo começou a dar certo, você vai sorrir. Porque vai lembrar que tudo começou a mudar no dia em que você parou de ignorar o invisível e começou a proteger o que ninguém mais podia ver. Sua própria alma. Se precisar de mais, sabe onde me encontrar. E se for continuar por conta própria, lembre-se, tudo muda quando você muda o que permite entrar.